Seja bem-vindo, meu caro. Vamos bater um papo aí hoje sobre inteligência artificial. O que eu tô fazendo, o que tu poderia estar fazendo também. Enfim, vamos trocar uma ideia interessante aí, uma ideia diferente. Eu quero introduzir esse tema falando de uma coisa chamada destruição criativa, tá? Porque eu acho que isso pode te dar alguns insights e te acalmar um pouco em relação se a inteligência artificial vai roubar teu emprego ou de repente tu tá pensando em desistir da tua carreira de TI, desistir aí de repente de um futuro brilhante em qualquer carreira que seja, pensando que a inteligência artificial vai roubar tuas vagas. E aí, para fazer isso, eu vou usar aqui um termo chamado destruição criativa, que foi um termo introduzido por Joseph Schumpeter, que é um economista suíço ou austríaco que criou esse termo aí baseado numa das obras de Karl Marx. E esse termo nada mais é do que sempre que um produto novo chega ao mercado, ele tende a destruir produtos e modelos de negócios antigos. Mas não porque ele é malvado ou algo assim, mas sim porque ele é uma maneira mais eficiente ou mais barata, enfim, ele é uma maneira mais eficiente de fazer alguma coisa ou de resolver um problema. E aí um exemplo que eu posso te dar em relação a isso é, por exemplo, antigamente a gente utilizava CD para ouvir música, não, CD não, desculpa, vinil, né? Primeiro de tudo vinil, aí depois começou a vir as fitas cassetes, e aí depois sim, os CDs convencionais que a gente estava acostumado lá também a ouvir filme. Aí, não sei, eu imagino que depois veio o streaming, que é o que a gente está vivenciando hoje. E se tu for parar para pensar em última análise, cada uma dessas novas soluções que surgiram vieram destruindo um modelo de negócio e produtos antigos, não completamente, claro. Hoje em dia, por exemplo, tem gente que tem vinil, quem é mais endinheirado aí quer fazer um grau, mas no geral, no contexto geral, tu vê que é o tipo de coisa que sumiu. E aí talvez tu pensando, né, tu pensa, tá, as pessoas só pararam de comprar vinil e começaram a comprar outra coisa. Mas imagina a empresa que produzia vinil ou a pessoa que trabalhava numa empresa fabricando os discos de vinil, eu não sei como é que funciona, mas algo assim, ou uma empresa especializada em fazer os adesivos para os discos de vinil para deixar eles bonitos. Enfim, isso acaba destruindo todo um modelo de negócio para criar algo novo. O que eu quero dizer com isso, né? Por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando isso porque se tu enxergar o ChatGPT, as inteligências artificiais, como algo para te prejudicar e tu ignorar isso, muito provavelmente tu vai ficar para trás e é isso, tu vai ficar pra trás e alguém vai tomar o teu lugar porque vai saber usar essas ferramentas melhores. E isso provavelmente tu já ouviu falar em outros vídeos, mas o que eu quero te trazer aqui é o que eu faço com o ChatGPT, como que eu uso isso no meu dia a dia e como que tu pode usar isso no teu dia a dia também. Agora, falando do GPT, eu acho que eu posso dar bastante detalhes aí sobre isso, porque eu tenho usado bastante, não só o GPT, como eu tenho pago para usar o GPT-4 e ao mesmo tempo eu tenho pago para utilizar a API da OpenAI também. Então eu tenho feito os projetos aí em cima disso, tenho também utilizado o ChatGPT no meu dia a dia. E falando nisso, assim que liberarem a API do GPT-4 para mim, porque o GPT-4, caso tu não saiba, tu consegue fazer o upload de imagens e de outros arquivos além de texto. E isso abre portas muito interessantes e que eu tenho um projeto em mente aí que no futuro, quando receber eu acesso a essa API, eu pretendo compartilhar aí no canal melhor. Então te inscreve se tu quiser acompanhar isso aí também. E além disso, no final do vídeo eu vou te dar algumas dicas ali, alguns cuidados que tu tem que ter para utilizar o ChatGPT da melhor maneira possível. Bom, mas a primeira funcionalidade aí que eu encontrei pro ChatGPT no meu dia a dia é para aprender novas habilidades, tá? Então ontem, por exemplo, eu tava criando um workflow pro GitHub utilizando Actions ali. E aí eu precisava, basicamente assim, compartilhando, né, o que eu queria? Eu queria que cada vez que eu desse um push ou fizesse um merge para minha branch master, eu queria que rodasse uma action no GitHub, e essa action ela deveria fazer uma release para mim, então deveria fazer uma release do projeto, e junto com essa release deveria criar um changelog automaticamente seguindo o conventional commits, tá? E aí, como tu pode ver assim, né, pra quem nunca mexeu com workflow antes e tudo, acabava que era uma coisinha um pouco mais complexa. Tu poderia aprender facilmente ali sozinho na internet e tudo, só que quando eu pedi pra ele criar para mim esse workflow utilizando a biblioteca que eu queria utilizar, que era a Release IT, e ao mesmo tempo fosse explicando passo a passo o que ele estava fazendo, cara, foi questão de 1 hora, no máximo, não, foi questão de meia hora para ele fazer aquilo ali, né, tudo, eu ver, eu entender e eu conseguir modificar para a maneira como eu queria. Simplesmente porque ele fez ali o que eu queria e me explicou passo a passo do que ele fez. Eu acho que essa é uma maneira fantástica de tu usar o GPT, porque basicamente ele tá utilizando ali linguagem natural para te ensinar alguma coisa, tu pode passar um contexto bem rico para ele do que tu quer, e aí com base nisso ele pode te resumir com as informações mais importantes. Enfim, para isso eu acho que ele serve muito bem, porém, depois eu vou falar um pouco sobre o criticismo que tu tem que ter em relação às respostas do GPT, porque sim, ele escreve bastante besteira, então tu tem que prestar
atenção nisso. Outra coisa que eu uso ele pra fazer, passando bem brevemente assim, né, porque acredito que não seja muito utilizável pra vocês, é que eu uso ele pra criar as descrições aqui do canal. Por quê? As descrições dos vídeos aqui, basicamente elas só servem pra te auxiliar no SEO, porque eu duvido que alguém pare pra ficar lendo a descrição do vídeo, entendeu? Então eu basicamente dou um contexto ali pra ele sobre o que é o vídeo, boto alguns tópicos ali que eu falei, e aí com base nisso eu peço pra ele criar uma descrição pra um vídeo do YouTube bem otimizado pra SEO, e é isso que ele me retorna. Ah, e só pra deixar claro, eu não uso ele pra fazer roteiro nenhum do vídeo, tá? Então, quando tu tá assistindo um conteúdo aqui do canal, é um conteúdo 100% humano, não tem nenhum dedo de GPT aqui, tá? Esse outro ponto aqui, pra mim, é o principal, é o que ele mais tem ajudado, mas ao mesmo tempo é o que ele mais tem cometido erro, e ao mesmo tempo é o ponto que tá relacionado com o futuro projeto que eu quero fazer com a API do GPT-4. É pra me ajudar a debugar código. Então, assim, eu não peço pra ele me ajudar a criar nada, porque eu já notei que isso aí não funciona, ele tem umas ideias aí que ele dá uma viajada na maionese, mas para me ajudar a debugar alguma coisa, isso funciona muito bem. Então, às vezes eu tenho um componente ali que eu criei, por exemplo, no front-end, né, criei um componente view ali, tô usando um monte de coisa junto, componente grandão, cheio de funcionalidade, não no mesmo, enfim, né, não quero entrar aqui em clean code, esse tipo de coisa. E o que acontece? Tu deve imaginar, né, que, pô, eu tenho um componente que usa outros componentes, tem algumas interdependências entre eles, e tem alguma coisa que não tá funcionando. É complexo debugar isso. E com o GPT-4, o chat GPT-4, eu tenho utilizado para debugar e tem me ajudado bastante. Ele não tem me entregado exatamente qual que é o problema, mas ele normalmente ele me dá algumas hipóteses, que essas hipóteses não se provam tão verdadeiras, só que essas hipóteses me levam ao verdadeiro problema. Então, nesse sentido, eu acho que é muito bom. E aí, normalmente, o que eu faço? Vamos supor que eu tenho um componente main section, tá ligado? Que vai ser vamos supor que eu tenho uma landing page, essa landing page ela tem uma main section, aí eu tenho um componente main section que utiliza um componente chamado Pictures Carousel, tá ligado? E aí esse Pictures Carousel utiliza um componente chamado Pictures Card. Então é um carrossel de cards, desse Pictures Card, que esse carrossel é utilizado nesse main section, né? E aí vamos supor que tá tendo um problema em um desses três aí. Quando eu tô renderizando minha página, eu vejo a stack ali e vejo que tá com problema em um desses três. Bom, negócio demorado ali, às vezes tu fica olhando coisa que não é o problema, entendeu? Mas tu tem que olhar por olhar. Então, normalmente, o que eu faço? Eu copio os três códigos, eu colo ali no input, eu explico para ele, dou o contexto mais rico possível sobre o que está acontecendo. Então eu digo que eu tenho esse componente aqui, que é uma section que é renderizada numa página do Vue 3, que é uma single page application, que é renderizada no lado do cliente. E aí eu explico todo o funcionamento do carrossel, os negócios, e aí é muito massa que daí ele pega e diz, tipo, ele vai muito profundamente no ponto, tá ligado? Então, por exemplo, tu tá usando um Use Intersection Observer dentro de um On-Mounted, tá ligado? Que é uma coisa que tecnicamente não é muito bom de tu fazer e pode levar a alguns erros. E aí, pô, é um negócio muito bom, entendeu? Porque já me aponta ali na hora o que não tá funcionando muito corretamente, que esse é o tipo de coisa que, por exemplo, se tu tá usando TypeScript, não vai dar um erro ali, tá ligado? Vai tudo funcionar direitinho, só que quando tu rodar, vai dar um erro e esse erro não vai apontar exatamente pra isso. Então, quando tu joga no ChatGPT, ele sabe, por causa dos conhecimentos dele, da documentação do Vue, algo assim, que aquilo ali não tá certo e que aquilo ali pode levar a erros, e realmente, em um dos casos que eu tava fazendo lá, isso aí tava levando a erros. E, bom, eu me alonguei aqui bastante nesse tópico, né, nesse específico, mas é porque realmente para mim me ajuda muito. E bom, se tu é desenvolvedor front-end ou back-end, full stack, não importa, mobile, eu acho que isso é uma coisa que tu pode tirar bastante proveito. Bom, esse próximo ponto é um ponto que eu não tenho usado tanto, mas eu acho muito bom às vezes que eu usei. Que é o quê? Às vezes eu tenho um conteúdo muito extenso que é uma coisa muito específica. Então, vamos supor assim, que nem ali em Samoritz, é um exemplo muito específico, mas que vai ser útil. Ali em Samoritz, por exemplo, tem o lugar que é praticado o esporte skeleton, que inclusive esse esporte skeleton, ele foi criado em Samoritz e, pô, imagina, é um negócio muito específico, tem pouquíssimos lugares do mundo, e vamos supor que eu quero saber quem foi a segunda pessoa a entrar nesse esporte, né? Alguém criou e teve ali uma segunda pessoa que foi a segunda a criar. Só um exemplo, né? Foi a segunda a participar. O que eu normalmente faço quando eu quero esse tipo de informação? Eu entro no site lá do skeletonsanmoritz.com, sei lá, alguma coisa assim. Eu vejo ali o site, cara, eu copio as informações do site, eu colo no input do ChatGPT e eu digo,
com base nessas informações, quem foi o fulano que foi a segunda pessoa a participar, entendeu? E aí normalmente ele me diz se não tem essa informação lá, ou se tem, ele me diz que tem aquela informação lá. Então assim, para isso é muito interessante, lógico, o exemplo que eu dei foi um exemplo bem idiota, uma coisa assim que isso realmente eu utilizei. Eu tava vendo como que eu tirava o meu, como se fosse o meu CPF do governo italiano, né, meu CPF da Itália, e cara, negócio complicado de tu achar informação, e aí o melhor é tu saber pesquisar em italiano, e eu não falo italiano ainda, como eu falei no último vídeo, então já fazendo um link aí. Daí o que eu fiz nessa situação, eu copiei ali o conteúdo do site, os conteúdos que tinham a ver com isso, colei no ChatGPT, pedi pra traduzir pra inglês, e uma vez que ele traduziu pra inglês, eu pedi pra ele buscar a informação XYZ, como é que eu fazia tal coisa. E me ajudou, foi muito útil. E no início do vídeo eu falei que eu ia falar um pouco aqui sobre os cuidados que tu tem que ter ao usar o ChatGPT. Então assim, o que acontece? O ChatGPT, ele é um modelo de linguagem, e aí assim, não é como se tu estivesse falando com um ser que entende do que ele tá falando. Isso aí, o ChatGPT, ele é quase como se ele fosse um autocomplete do teu teclado do celular, só que, lógico, muito mais poderoso. Só que, então, qual que é a questão? Ele não sabe do que ele tá falando completamente. Ele tem o contexto das coisas, ele tem muitos parâmetros, e isso faz com que ele entenda os teus comandos e entenda o que tu quer buscar ali. Mas ele não é um robô consciente, entendeu? Ele não sabe exatamente do que ele tá falando. Então, por isso, a primeira coisa de tudo é que é muito importante tu sempre dar bastante contexto pra ele sobre o que tu tá conversando. Outra coisa é tu ser bastante crítico em relação às respostas que ele te dá. Porque as respostas que ele te dá muitas vezes estão erradas, sabe? Principalmente quando tu vai perguntar uma coisa muito genérica, assim, ou às vezes quando tu vai perguntar uma coisa muito específica, só que na própria internet tem muita fake news sobre isso. Então, assim, nesse sentido, é muito importante tu parar, prestar atenção no que ele tá falando, tu tem que ter um conhecimento prévio do que tu tá pesquisando sobre, senão daqui a pouco ele tá te dando umas respostas nada a ver e tu tá indo na onda dele. E aí, para isso também, se tu quiser entender um pouco melhor como é que funciona o ChatGPT, de um jeito não tão técnico, tá? Sem entrar em modelo neural, esse tipo de coisa de inteligência artificial, falando ali numa linguagem mais humana, tem um canal que eu curto muito, que é o Attila Marino, uma coisa assim. O canal dele é muito bom, ele é um cara bem orientado, assim, ele é bem cientificamente orientado, digamos assim, e ele fez um vídeo sobre o ChatGPT onde ele falava um pouco sobre isso, e é muito bom. Vou deixar o link aqui na descrição se tu tiver interesse em assistir aquele vídeo. Aí, mais uma coisa que eu esqueci de falar é que, caso tu não saiba, o ChatGPT, o GPT em si, na verdade, né, ele só tem dados até 2021, então dados de 2022, 2023, ele não tem. Então é muito importante tu ter isso em mente na hora que tu estiver perguntando alguma coisa. Por que eu falo isso? Vamos supor, agora lançou o Nuxt 3.5, e aí tu quer pesquisar alguma coisa sobre o Nuxt 3.5. Ele vai te dar respostas erradas, porque ele não sabe que existe o Nuxt 3.5. E, inclusive, o ChatGPT 4, quando tu pergunta pra ele quem ele é, ele acha que ele é o ChatGPT 3. Mas então, tirando aquela introdução que eu fiz no vídeo, esse vídeo aqui foi um vídeo mais para explicar como eu tenho utilizado, como tu pode utilizar, te dar aí alguma ideia, mas me conta aí nos comentários se por acaso tu quer que eu faça um vídeo dizendo, por exemplo, se eu acho que vale a pena estudar programação ainda, se eu acho que a carreira de TI ainda é uma carreira válida, se vale a pena ainda fazer faculdade. Imagina, tu fazer uma faculdade de 3, 5 anos de TI, junto com essas inteligências artificiais aí que em questão de 1 ano estão aprendendo exponencialmente, ficando exponencialmente melhores. Enfim, se tu tiver interesse que eu entre mais a fundo nesse tema e dê mais a minha opinião sobre isso, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer de gravar esse vídeo. Mas é isso aí então, muito obrigado pela tua audiência, eu vou ficando por aqui, eu espero que tu tenha gostado do vídeo, qualquer coisa aí, se quiser, pode perguntar aí nos comentários, pode me chamar no Instagram, tem ficado um pouco mais difícil de responder no Instagram, mas ainda assim eu gosto muito de ajudar vocês, então pode perguntar lá, e é isso aí, um abraço, até mais.